Então, gente, que Jesus nos abençoe, espiritualidade amiga nos envolva. Todas as vezes que nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos que seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai é que evoluamos, que cheguemos à perfeição. É claro, a perfeição relativa, como nos ensinou Jesus, e que é modelo e guia nosso. Para falarmos sobre o Consolador prometido por Jesus, essa doutrina amorosa que abraçamos e que nos faz tão bem, nós vamos fazer uma pequena viagem, relembrando a nossa caminhada evolutiva. Esse Pai amoroso que nós temos, Deus, que criou o universo e as leis que regem o universo, estabeleceu para nós a lei de progresso. A lei de progresso que vai nos trazer uma perfeição gradativa. À medida que evoluímos, nós vamos aprendendo todos os aspectos necessários à nossa evolução intelectual, moral, e espiritual. E o Pai amoroso nunca esqueceu da humanidade, desde a mais primitiva época. Ele vem atendendo a todos nós de acordo com as nossas necessidades. Sempre nos deu assistência e sempre levou em consideração o progresso alcançado, a evolução conseguida por todos nós. Por isso que quando falamos em revelação, nós vamos pensar que a revelação ela é única, é uma revelação divina. Só que, dada a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, essa revelação que é divina, que é natural, foi vindo gradativamente. Então, o homem que sempre evoluiu, que começou a sua evolução em inteligência, em sentimento, à medida que foi se desenvolvendo, foi sempre atendido pela providência divina, como falamos. E esse atendimento é sempre com uma noção da religiosidade. Ele foi recebendo gradativamente noções de religião. No princípio, muito no começo, nós vamos relembrar que existia o totemismo, que era essa comunicação com Deus pelos indígenas. Mas um ponto em comum para toda a humanidade é a mediunidade. Então, nós sempre tivemos no nosso consciencial a presença de Deus, a certeza da existência desse ser supremo. E essas revelações, então, elas foram vindo gradativamente. O que marcou a história, então, com a primeira revelação, que foi a de Moisés. Com Moisés, no Antigo Testamento, nós vamos ter a revelação de um Deus único. E com Moisés, nós temos uma revelação onde o alicerce é o direito e a justiça. Moisés traz a revelação dos mandamentos, não matar, não negar, e apresenta à humanidade um Deus vingativo, um Deus exigente, como era necessário para a humanidade naquela época. Mas o que nós queremos dizer para relembrar isso é que essa primeira revelação, se for personificada em uma pessoa, essa pessoa será então Moisés. E essa revelação nos dá então o alicerce da lei de justiça. É como se fosse um farol norteador, porque traz aí o início da lei de causa e efeito, embora na época tenha sido colocado olho por olho e dente por dente, porque era necessário, era o que a humanidade entendia.
Então nós vamos vendo que com Moisés nasceu a lei de justiça e também, além desses mandamentos, dessa lei natural que é divina, que Moisés recebeu, dada a sua mediunidade, conhecido como médium de Deus, ele também criou leis que eram necessárias para a época, estabelecendo também uma ordem social. Então aí nós recebemos a primeira revelação, a preocupação divina em nos trazer as orientações necessárias para a nossa evolução. Nós estamos sujeitos à lei de progresso e nós temos a necessidade desse contato, dessa ligação maior com Deus. Então existe esse caminho. E de acordo com o entendimento da época, era necessário que assim o fosse. A segunda revelação, se nós formos entendendo através de uma personificação, ela vem através do Cristo. Sintetizada por uma palavra também, é amor. Traz o Novo Testamento um conhecimento mais profundo do amor, na personificação de Jesus, que vivencia os ensinamentos que traz. Então, para nós, foi um momento de evolução também, porque nós já tínhamos um conhecimento um pouco da justiça. E Jesus, quando vem, ele diz que não veio destruir a lei. E é o que Kardec coloca didaticamente no primeiro capítulo, com esse nome: não vim destruir a lei, porque Jesus considera a lei de justiça. E ele sintetiza, então, todos os mandamentos trazidos por Moisés no Velho Testamento, como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas também Jesus considera fazer o outro que gostaríamos que nos fosse feito. Então Jesus não destrói a lei, mas dá simplesmente exercício à lei, para que possamos vivenciar a lei trazida na primeira revelação. Então, Jesus, quando traz a segunda revelação, ele se reporta justamente a sua doutrina, falando do conhecimento. Sintetizando, seria o Sermão da Montanha, que é um exemplo de prática das regras do bem viver. Vai nos dando diretrizes para que possamos seguir o caminho do bem. Vai nos trazendo também a noção de que para a nossa evolução existe uma condição, ou seja, a observância da lei. Então Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou melhor, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, para que sejamos felizes e para que atinjamos um progresso, nós temos que respeitar, nós temos que fazer a observância à lei divina e a lei trazida por Jesus, que fala desse jugo. Esse jugo é necessário para a nossa evolução porque é o conhecimento. A segunda revelação, então, ela traz a prática do amor, os deveres para com a caridade, porque quando ele diz que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave meu jugo e leve o meu fardo, é essa observância, é essa vivência, são os deveres da caridade. A consciência dos princípios das leis eternas, quando ele coloca essa condição para que possamos progredir, para que possamos evoluir. E nós vamos ver então que essa condição
né, que é prometida por Jesus para a felicidade eterna, é a observância da lei. Ou seja, vamos ser mansos, vamos ser humildes, pacíficos, se nós observarmos essa lei, atendermos esse jugo, que é o aprender, que para evoluir é necessário o conhecimento. Então nós vamos vendo que, de acordo com as revelações e de acordo com a nossa evolução, nós estamos nessa caminhada, nesses eixos de aprender, né, sentir e vivenciar os ensinamentos. E depois nós vamos vendo na terceira revelação, que é o Espiritismo. E é muito importante a gente lembrar que, com o Espiritismo, o Evangelho, ele passa a ser conhecido como o Evangelho redivivo, que ele revive os ensinamentos do Cristo. Então, na terceira revelação, o Evangelho está presente, como se fosse uma ligação, um elo entre a terceira revelação e a segunda revelação. Só que a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, não está personificado numa pessoa, né? A Moisés personifica a primeira revelação, Jesus a segunda, e a terceira é um coletivo, porque ela é universal e ela vem dos Espíritos. Mas nem por isso ela não é consoladora, porque Jesus promete para nós que enviaria o Consolador prometido. E nós vamos ver que no capítulo 6, que é o capítulo do Consolador prometido, é o menor capítulo do Evangelho. Não tem instrução dos Espíritos e não tem também o comentário de Allan Kardec. Allan Kardec foi muito didático, muito feliz em colocar no capítulo 5 as bem-aventuranças que se referem aos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É o maior capítulo do Evangelho. E o capítulo 6 é o Consolador prometido por Jesus. E nós vamos entender, então, o porquê que está aí dessa forma. Na abertura do capítulo 6, tem uma citação que diz que todos os sofrimentos encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Todos os sofrimentos. Então nós vemos lá misérias, decepções, dores físicas, perda dos entes queridos, enfim, todas as aflições. Elas vão encontrar a consolação na fé no futuro. A fé no futuro é trazido pela doutrina espírita. É com a doutrina espírita que nós nos entendemos como espíritos imortais, que estamos aqui para um determinado tempo, passando por várias existências para a nossa aprendizagem. Então, é essa certeza de que a vida não acaba aqui, né? Que não é uma única vida, é que nos fortalece essa fé e nos dá confiança na justiça divina. Quem trouxe isso, esse ensinamento, foi Jesus. E está ali no Consolador prometido, no capítulo 6. Mas para que isso aconteça, existe uma condição colocada por Jesus, que é o respeito, é o conhecimento, a vivência, o respeito, a observância da lei. Então nós temos que cumprir com as leis, como Jesus disse, não vim destruir. Ele veio relembrar, através do Consolador, dizer mais coisas e relembrar o que nós esquecemos. Com referência à revelação da doutrina espírita, um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai,
trazer a palavra de Deus ao homem de vontade. Aqui, o Espírito de verdade fala do Evangelho segundo o Espiritismo, quando estava sendo realizado. E nós entendemos o quê? Há 18 séculos vim. É o Espírito de verdade dizendo isso. Se nós formos olhar no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, eu vou ler só o primeiro parágrafo. O Espírito do Senhor, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vejamos, os Espíritos do Senhor, Senhor que é Deus nosso Pai, que se movimentam ao receber as ordens do seu comando. Comando de quem? De Deus nosso Pai. Então é Ele que comanda os Espíritos para virem trazer a doutrina consoladora. A doutrina que Jesus falou, que enviaria, que pediria por ordem de meu Pai. Aí nós vamos entendendo a importância do Consolador prometido. Há várias moradas na casa de meu Pai. Tem um S a mais ali. Disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Na Revista Espírita, 1864. Então, o Espírito de verdade, né, falando para nós isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Hoje nós vivenciamos esses ensinamentos de Jesus. Hoje nós entendemos a presença do Consolador prometido na nossa vida, na nossa essência. No capítulo 6, no item 5, no Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo Espírito de verdade. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de ter mãos socorredoras aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então nós vamos entendendo que a doutrina dos Espíritos se fazia necessário para que nós pudéssemos, passado quase 2000 anos, né, 1857, o advento do Espiritismo. A humanidade, apesar de ter tido a revelação de Moisés e a revelação de Cristo, ainda estava conturbada. Por isso que ele diz que ela vem
o Consolador prometido vem abrir os olhos aos cegos, porque ele dialoga com todos os conhecimentos e traz uma ampla visão do processo das nossas relações com o mundo físico, mas, acima de tudo, com o mundo espiritual. E ele vem também abalar os alicerces da intolerância, né, da indulgência, vem fazer abalar também uma fé dogmática, porque vem nos trazer a comprovação dos fatos, tira o véu e nos traz as respostas que nós precisávamos, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, e também vem abalar o materialismo, né? Porque vem nos falar da vida futura, na justiça de Deus, e nós vamos entendendo as leis que são divinas e que são naturais e que são eternas. Por isso, o Consolador prometido por Jesus ficará eternamente conosco, porque depois dessa consciência nossa, nós não podemos mais voltar atrás, porque o véu já foi tirado. Também no capítulo 6, pelo Espírito de verdade. Venho, como outrora, aos transviados de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixe o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. O Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, continua nos fazendo o mesmo chamamento que Jesus nos fez há 18 séculos antes do advento do Espiritismo. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Então nós temos Jesus na doutrina espírita como o Consolador prometido, presidindo a pleiade de espíritos que trouxeram todas as mensagens e todo o conteúdo que nós conhecemos da doutrina consoladora. E refere-se especialmente a nós, que somos estudantes, que vivenciamos, que conhecemos a doutrina. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, um chamamento para nós espíritas, dentro dessa diretriz que é amorosa, que é a diretriz trazida por Jesus, reavaliada, reconfirmada pelo Espiritismo. Não existe um caminho para a evolução sem esforço, sem trabalho, sem conhecimento. Então, são os eixos, digamos assim, que nós vamos pautar a nossa evolução. O conhecimento e
a transformação moral. São as duas bases da nossa evolução. Por consequência, a transformação social. Também no capítulo 6, o Consolador Prometido, no item 8, Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, não existe um caminho evolutivo sem trabalharmos intimamente em nós essas duas palavras, essas virtudes, para que no caminho da nossa transformação moral, nós possamos nos tornar abnegados pela causa, a causa do Cristo. A seara dele é grande, há trabalho para todos nós. E o devotamento, sem nos debruçarmos, sem nos esforçarmos em conhecer essas leis que são divinas, que são naturais, e vivenciá-las, nós não conseguiremos essa evolução, essa perfeição, como nós pretendemos, sem esforço. Não existe. E nós vamos lembrando que todos os códigos estão na nossa consciência. A lei divina está registrada na nossa consciência. Então não dá para nós postergarmos e deixarmos para depois. Quando Jesus nos fala lá no Vinde a mim, né, nesse chamamento, e fala do seu jugo que é leve e que é suave, e que o seu fardo também é suave, ele está se referindo a essa dedicação, a esse devotamento, para que haja essa transformação. E diz que nós receberemos, né, o alívio, o repouso. Esse repouso, esse alívio, é o consolo, porque ele não está falando do repouso que é ociosidade ou improdutividade ou inatividade. Alívio e consolo serão aliviados e serão consolados aqueles que trabalharem, aqueles que se esforçarem. É com referência à reforma íntima nossa, à transformação moral nossa. É a ajuda ao próximo, é o amor a Deus, sobretudo, mas ao próximo, que é a nossa ponte. E com relação ao Espiritismo, também a terceira revelação, uma das considerações que nós entendemos que é necessário entender, que o outro Consolador, como Jesus fala, veio no tempo devido, para poder ensinar quando nós tínhamos a maturidade para ter esse entendimento. Então, era necessário o Consolador para recordar tudo que Jesus havia dito, que embora nós tivéssemos conhecimento, não foi praticado. E para revelar mais coisas. E como é que o Espiritismo faz? O Espiritismo, que é uma ciência, que trata da natureza, da origem, da destinação e das relações dos espíritos, tanto na vida corpórea como na vida espiritual. Faz tudo isso através dos 3 aspectos que são importantes na ciência, a filosofia e a religião. Então, através dessa doutrina maravilhosa, consoladora, nós podemos aprender a pensar sobre a nossa vida, a pensar sobre a nossa condição de espíritos que somos e estamos aqui por um determinado tempo, e já estivemos e vamos voltar com certeza. Refletir sobre a nossa essência, que não somos matéria, né? Não nos cabe também nos acomodarmos nesse plano material.
mas não colocá-lo no primeiro patamar da vida, como ponto de referência única às vezes, tendo a religião como base para o nosso aprimoramento moral. São os ensinamentos do Cristo que vão nos dar essa base para o aprimoramento moral. Tanto é que Kardec pegou a parte das leis morais do Livro dos Espíritos e trouxe para a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E também a vertente da ciência, né? Que vai nos ajudar a entender através do conhecimento científico. Então, se somarmos conhecimento científico, mais as reflexões filosóficas que nós vamos tirando desse ensinamento, desse estudo que nós vamos fazendo, nós vamos trabalhando a nossa transformação moral. E o Evangelho no coração, sempre no bojo, né, dessas revelações. Ele faz esse elo muito importante da terceira e da segunda revelação. Esse elo que vem atualizando, o Consolador prometido, na verdade, ele vem atualizando para nós, de uma maneira mais clara, mais fácil, os ensinamentos de Jesus, de uma ordem moral que nos consola, trazendo o conhecimento, especialmente os humildes de coração terão esse entendimento. Ele dá força aos que procuram o caminho da retidão e da retificação, porque nós nos conhecemos. Está lá no nosso subconsciente. Então, nós sabemos aonde que nós devemos trabalhar. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo esse entendimento. E também vai nos trazendo, vai nos esclarecendo sobre o sentido da vida, né? Fazendo que a gente que vive nesse mundo áspero, né, de coisas materiais, coisas que muitas vezes nós não aceitamos, e não podemos mudar, mas nós sabemos que nós podemos mudar muitas coisas. E vai nos falando principalmente das esferas espirituais que nos aguardam, né? Essa certeza do futuro, essa certeza da justiça divina, através das leis que são naturais, como a lei da reencarnação, que nada que nos acontece é castigo, nós já temos esse entendimento, mas é um exercício, um aperfeiçoamento para melhorar o nosso passado, seja ele remoto ou não. Então nós vamos ter com o Espiritismo uma compreensão melhor e maior de tudo que nos cerca, vamos tendo a compreensão da necessidade de progredir e vamos, através do Espiritismo, tendo os meios necessários para nos ajudar nessa evolução. Então, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, vem nos ensinar a entender melhor e a vivenciar melhor as leis divinas, que são naturais, em todas as circunstâncias da vida e em todas as situações da vida, sejam elas individuais ou coletivas. À medida que nós vamos entendendo as leis morais, nós vamos trabalhando os nossos pensamentos e melhorando as nossas ações. Porque nós vamos entendendo que o Pai, o Criador, estabeleceu as leis divinas como normas de vida. Então não é o acaso, elas são leis e são imutáveis. Então, enquanto nós não seguirmos e não obedecermos, não fizermos essa observância, nós vamos sofrendo. Então está aqui, venham instruir e consolar os deserdados. É Jesus falando, porque Jesus é o Espírito de verdade, é o Consolador prometido.
Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor for sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. E é com a doutrina espírita que nós temos a certeza que nós não estamos sós, que nós temos muitos amigos espirituais que vão nos ajudando, equipes espirituais que trabalham conosco. E, acima de tudo, temos um Espírito concedido pelo Pai para nos auxiliar, para nos conduzir, que nós carinhosamente chamamos de anjo guardião. Faz parte desse Consolador prometido por Jesus, desse Pai amoroso que nós temos, que aprendemos a sentir como Jesus ensinou, desse Criador do universo, Criador de tudo que existe, e que nos criou para a perfeição. Que Jesus, espiritualidade amiga, nos ajude para que nos fortaleçamos através do conhecimento, através da nossa transformação moral e através da vivência dos ensinamentos de Jesus, hoje à luz do Consolador prometido. Muita paz para todos.